Você pode ir à igreja, orar todos os dias, e ainda assim ter uma mente impura. Quer saber os sinais que quase ninguém percebe? Quantas vezes você já se pegou lutando contra pensamentos que não queria ter? Pensamentos que parecem surgir do nada e tomam conta da sua mente como ervas daninhas em um jardim? Hoje quero falar com vocês sobre um tema que poucos têm coragem de abordar com transparência. Um tema que toca a vida de cada pessoa que respira neste mundo caído. Estamos falando da pureza da mente, desse santuário íntimo onde nossas batalhas mais ferozes são travadas longe dos olhos humanos. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente no século XIX, costumava dizer que a mente é o campo de batalha onde o destino eterno de uma alma é decidido. Ele entendia que não adianta aparentar santidade por fora se por dentro somos sepulcros caiados, cheios de toda imundície. A verdade que precisamos enfrentar hoje é esta: uma mente impura é como uma fonte contaminada. Tudo que brota dela traz o gosto amargo da corrupção. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vejam que ele coloca os pensamentos em primeiro lugar. Tudo começa ali, naquele lugar secreto da nossa consciência. Spurgeon pregava com convicção inabalável que o cristão genuíno não pode fazer as pazes com uma mente impura. Ele dizia que vigiar os pensamentos é tão importante quanto vigiar as ações, porque os pensamentos são as sementes e as ações são os frutos. Que tipo de fruto você espera colher de sementes podres? Mas o que caracteriza essa mente impura de que estamos falando? Como reconhecemos os sinais de que nossa vida mental precisa de uma limpeza profunda, daquelas que só o Espírito Santo pode realizar? É sobre isso que precisamos conversar com honestidade e sem rodeios. O primeiro grande sinal de uma mente impura é a facilidade com que nos detemos em pensamentos que sabemos ser contrários à vontade de Deus. Não estou falando apenas daquele pensamento que passa rápido, como um pássaro voando sobre nossa cabeça. Estou falando de quando abrimos a janela e convidamos esse pássaro para fazer ninho. Sabe aquele momento em que um pensamento imoral, invejoso ou vingativo surge, e em vez de rejeitá-lo imediatamente, você começa a alimentá-lo, a desenvolver cenários, a imaginar situações? Isso é o sinal claro de que algo está profundamente errado. A mente pura não dá guarida ao que desagrada a Deus. Paulo nos exorta em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Percebam a ênfase, nisso pensai. Não é uma sugestão, é um mandamento direto para a nossa vida mental. O segundo sinal devastador é quando perdemos a sensibilidade ao pecado. Quando aquilo que antes nos causava horror e repulsa, agora nos parece normal, aceitável até justificável. A mente impura tem essa característica traiçoeira. Ela vai gradualmente anestesiando nossa consciência. Você se lembra de quando começou a contemporizar com certos pensamentos? Talvez tenha sido algo que você viu na televisão, algo que leu, alguma conversa que ouviu. No começo havia um incômodo, uma voz interior dizendo que aquilo não estava certo. Mas aos poucos você foi silenciando essa voz, até que ela quase não se faz mais ouvir. Esse é um perigo terrível, meus queridos. Hebreus 3:13 nos alerta. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado funciona exatamente assim. Ele endurece nosso coração pouco a pouco, pensamento após pensamento. Outro sinal claro é a dificuldade em manter a mente focada nas coisas de Deus. Quando você tenta orar, e sua mente dispara para 1000 lugares diferentes. Quando abre a Bíblia e não consegue manter a concentração por mais de 2 minutos, quando está em um culto e seus pensamentos vagueiam por preocupações mundanas ou fantasias vazias. Isso não é apenas falta de disciplina, é sintoma de uma mente que está sendo ocupada por invasores. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Nossa mente naturalmente gravita em direção àquilo que mais valorizamos. Se ela constantemente se desvia de Deus, precisamos questionar honestamente onde está nosso verdadeiro tesouro. Spurgeon era implacável ao falar sobre esse tema. Ele dizia que uma mente dividida é uma mente derrotada. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos alimentar pensamentos do reino das trevas e esperar viver na luz. É preciso escolher, e escolher com firmeza. Se você reconhece esses sinais em sua própria vida, não se desespere, mas também não minimize a gravidade da situação. Uma mente impura não é um problema pequeno que podemos ignorar. É uma fortaleza que precisa ser derrubada, uma terra que precisa ser reconquistada para Cristo. Se você deseja aprofundar ainda mais sua jornada de intimidade com Deus e vencer essas batalhas da mente, temos um recurso valioso para você. No primeiro comentário fixado, deixei o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de um caminho prático e transformador que vai ajudá-lo a fortalecer sua comunhão com o Senhor. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua vida espiritual. Essa decisão pode ser o primeiro passo para a transformação que você tanto precisa. A boa notícia, meus amados, é que não estamos sozinhos nessa batalha. Temos um Deus que não apenas exige pureza, mas que também provê os meios para alcançá-la. Ele não nos abandona à nossa própria força. 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos dá essa promessa poderosa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vejam que expressão maravilhosa, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento, cada imaginação, cada raciocínio pode ser submetido ao senhorio de Jesus. Não precisamos ser escravos de mentes rebeldes e impuras. Há libertação disponível, há poder disponível, há graça disponível. Mas precisamos ir mais fundo nessa conversa. Precisamos entender outros sinais que revelam quando nossa mente está sendo dominada pela impureza. E um desses sinais é a constante comparação com os outros, esse hábito destrutivo de medir nossa vida pela régua alheia. Quando sua mente está sempre avaliando quem tem mais, quem é melhor, quem conquistou o que você ainda não tem, isso é sinal de impureza. A inveja é uma das manifestações mais sutis e perigosas de uma mente corrompida. Ela se disfarça de ambição saudável, mas na verdade é puro veneno espiritual. Tiago 3, 14 a 16 nos alerta com clareza. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí, há perturbação e toda a obra perversa. Percebam a gravidade. Inveja não vem do alto, mas de baixo. A mente pura celebra as vitórias dos outros sem sentir-se diminuída. Ela consegue alegrar-se genuinamente quando alguém prospera, quando alguém é abençoado, quando alguém conquista aquilo que nós mesmos desejamos. Mas a mente impura torce, queima, corrói por dentro com a comparação constante. Outro sinal devastador é a facilidade com que julgamos e condenamos as pessoas. Quando sua primeira reação diante do erro alheio é de satisfação disfarçada, quando você sente prazer em ver alguém fracassar ou ser exposto, sua mente está doente. A língua crítica e maldosa brota de um coração impuro. Jesus foi direto ao ponto em Mateus 7, 1 a 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O hábito de julgar revela que nossa mente está ocupada com o que não lhe compete. A mente pura vê o próximo com misericórdia, não com acusação. Ela busca restaurar, não destruir. Ela ora pelo que caiu em vez de espalhar a notícia da queda. Ela cobre a vergonha alheia em vez de expô-la. Essa é a diferença entre uma mente habitada pelo Espírito Santo e uma mente dominada pela carne.
Há também o sinal da ansiedade crônica, essa preocupação sem fim, que rouba nosso sono e nossa paz. Quando sua mente é um turbilhão constante de cenários catastróficos, quando você não consegue descansar porque está sempre antecipando problemas, isso é impureza mental. A ansiedade é falta de confiança em Deus disfarçada de responsabilidade. Pedro nos ensina em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar significa soltar, entregar, deixar ir. Mas a mente impura se agarra às preocupações como se fossem tesouros. Ela acha que preocupar-se é sinal de maturidade, quando na verdade é sinal de incredulidade. A mente pura confia. Ela descansa na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ela sabe que o amanhã pertence ao Senhor e que nossa tarefa é viver o hoje com fidelidade. A ansiedade é expulsa quando a confiança em Deus toma seu lugar. Mais um sinal que não podemos ignorar é a tendência à mentira e ao engano. Quando você precisa constantemente embelezar a verdade, exagerar seus feitos, esconder suas falhas ou manipular situações para parecer melhor do que é, sua mente está contaminada. A mentira é filha da insegurança e da vaidade. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Abomináveis. Essa é uma palavra forte. Deus não simplesmente desaprova a mentira, ele a abomina. E a mentira sempre começa na mente antes de chegar aos lábios. A mente pura ama a verdade mesmo quando ela dói, mesmo quando ela expõe, mesmo quando ela custa caro. Ela prefere a vergonha momentânea da confissão honesta à aparência falsa de uma vida mentirosa. Essa é a diferença entre andar na luz e andar nas trevas. E o que dizer daquela tendência de reviver mentalmente ofensas passadas? Quando você fica remoendo conversas antigas, relembrando quem te magoou, planejando vinganças sutis ou alimentando ressentimentos, sua mente está aprisionada pela amargura. E a amargura é uma das formas mais destrutivas de impureza mental. Hebreus 12:15 nos adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura é uma raiz. Ela cresce escondida, mas seus frutos são venenosos e contaminam tudo ao redor. A mente pura pratica o perdão não porque o ofensor merece, mas porque ela mesma precisa de liberdade. Ela sabe que guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. O perdão liberta primeiro quem perdoa. É medicina para a alma e limpeza para a mente. Também precisamos falar sobre a obsessão pelo material e pelo passageiro. Quando sua mente está constantemente voltada para acumular posses, impressionar pessoas, conquistar status ou garantir conforto, você está cultivando impureza. A cobiça é idolatria disfarçada de prudência. Colossenses 3, 2 nos ordena: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nossa mente tem uma orientação natural para o terreno desde a queda, mas o Espírito Santo nos capacita a reorientar nosso foco para o eterno. Quando falhamos nisso, nos tornamos como aqueles que Jesus descreveu, ricos para si mesmos, mas pobres para com Deus. A mente pura entende que tudo que possuímos aqui é passageiro e que nossa verdadeira riqueza está nos céus. Ela usa os bens materiais sem ser escravizada por eles. Ela pode ter muito ou ter pouco e permanecer igualmente contente, porque sua satisfação não depende das circunstâncias externas. Há ainda outro sinal que merece nossa atenção: a incapacidade de estar em silêncio consigo mesmo. Quando você precisa constantemente de barulho, de distração, de entretenimento para não enfrentar seus próprios pensamentos, isso revela que há algo errado. A mente impura foge de si mesma porque não suporta o que encontra lá dentro. O salmista nos ensina no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há poder no silêncio, há cura na quietude, há revelação na pausa. Mas a mente agitada pela impureza teme o silêncio porque nele as máscaras caem e a verdade emerge. A mente pura consegue estar sozinha com Deus sem desespero.
Ela não precisa fugir para as distrações porque encontrou paz interior. Ela pode meditar, refletir, orar e ouvir a voz do Senhor na quietude. Essa é uma marca de maturidade espiritual que precisamos buscar. Precisamos continuar examinando nossa vida interior com coragem e honestidade. Há mais sinais que precisam ser identificados se queremos verdadeiramente uma transformação profunda. E um desses sinais é a facilidade com que nos entregamos à sensualidade e à luxúria dos olhos. Vivemos em uma geração onde a impureza sexual é vendida como liberdade, onde a modéstia é ridicularizada e onde a pornografia está a um clique de distância. Mas a palavra de Deus não mudou. A santidade ainda é o padrão e a pureza sexual ainda é exigência para quem deseja andar com Cristo. Jó fez um pacto poderoso em Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ele entendeu que a batalha pela pureza começa no olhar. Não podemos alimentar nossa mente com imagens impuras e esperar ter pensamentos santos. É impossível. A mente impura justifica, racionaliza, minimiza. Ela diz que todo mundo faz, que é apenas um olhar rápido, que não está machucando ninguém. Mas Jesus foi categórico em Mateus 5:28. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pecado sexual não começa no ato físico, começa no pensamento. A mente pura guarda seus olhos e disciplina seus pensamentos. Ela foge da tentação em vez de brincar com ela. Ela clama por socorro quando a batalha se intensifica. Ela busca a prestação de contas e não se isola na sua luta, porque sabe que no isolamento o inimigo tem vantagem, mas na comunhão há proteção. Outro sinal crítico é a tendência ao orgulho e à autossuficiência. Quando você constantemente se vê como superior aos outros, quando despreza aqueles que considera menos espirituais, menos inteligentes, menos bem-sucedidos, sua mente está envenenada pelo orgulho, e o orgulho é a raiz de toda a impureza. Provérbios 16:18 declara: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não há exceção a essa regra. Todo orgulhoso cairá eventualmente. A questão não é se cairá, mas quando. E quanto mais alto o orgulho, mais devastadora será a queda. A mente pura reconhece sua completa dependência de Deus. Ela sabe que tudo que tem e tudo que é vem da graça divina. Ela não se compara com os outros para se sentir superior, mas se vê à luz da santidade de Deus e se humilha. Essa humildade genuína é solo fértil para o crescimento espiritual. Há também o sinal da murmuração constante e da ingratidão. Quando sua mente está sempre reclamando, sempre focada no que falta em vez do que tem, sempre insatisfeita com as provisões de Deus, isso é impureza. A murmuração foi um dos pecados que mais desagradou a Deus no deserto. Filipenses 2:14 nos exorta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Todas as coisas, não algumas, não as fáceis, todas. Isso significa que é possível viver sem murmuração quando nossa mente está alinhada com a vontade de Deus e quando reconhecemos sua bondade em tudo. A mente pura cultiva gratidão mesmo nas dificuldades. Ela consegue dizer como Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não por tudo, mas em tudo. Há uma diferença crucial aí que liberta nossa alma. Mais um sinal que devasta muitas vidas é a tendência à preguiça espiritual e à negligência das disciplinas da fé. Quando você sempre tem tempo para tudo menos para Deus, quando a oração é um fardo e a leitura bíblica uma obrigação entediante, sua mente está longe de ser pura. Provérbios 6:9-11 pergunta: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando as mãos para dormir, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça rouba nosso futuro enquanto dormimos. A mente pura é disciplinada. Ela entende que a vida cristã exige esforço intencional. Ela se levanta cedo para buscar a Deus quando seria mais fácil continuar dormindo. Ela abre a Bíblia quando preferiria ver televisão.
Ela vai ao culto quando o corpo pede descanso, porque sabe que essas escolhas moldam o destino eterno. Também não podemos ignorar o sinal da fofoca e da maledicência. Quando você tem prazer em falar da vida alheia, em espalhar informações sobre os outros, em participar de conversas que destroem reputações, sua mente está contaminada. A língua apenas expressa o que a mente já concebeu. Provérbios 26:22 diz: as palavras do maldizente são como doces bocados que descem ao íntimo do ventre. A fofoca é gostosa, por isso é tão viciante, mas ela envenena quem fala e quem ouve. É como comer um doce envenenado, aparentemente prazeroso, mas letal no final. A mente pura protege a reputação do próximo. Ela se recusa a participar de conversas destrutivas. Ela muda de assunto quando a fofoca começa. Ela defende o ausente em vez de atacá-lo. Essa postura pode custar amizades superficiais, mas preserva a integridade da alma. Outro aspecto fundamental é a nossa relação com o dinheiro e a maneira como lidamos com as finanças. Quando sua mente está constantemente obcecada com lucro, com acumular mais e mais, com esquemas para enriquecer, você está cultivando a avareza. E a avareza é idolatria pura. 1 Timóteo 6,10 adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É a obsessão mental, a devoção do coração ao material. A mente pura vê o dinheiro como ferramenta, não como mestre. Ela usa recursos para abençoar, para suprir necessidades, para avançar o reino. Ela dá com generosidade porque confia que Deus é provedor. Ela não se vende por ganhos desonestos, nem sacrifica princípios no altar do lucro. E há ainda o sinal da incredulidade disfarçada de realismo. Quando você constantemente duvida das promessas de Deus, quando acha que os milagres são para outros, mas não para você, quando sua mente só consegue ver limitações e impossibilidades, isso é impureza. A fé pura crê contra as evidências. Hebreus 11:6 estabelece: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é opcional, é essencial, e a fé começa na mente antes de se manifestar em ações. A mente pura crê nas promessas, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Ela confia na fidelidade de Deus quando as circunstâncias parecem contradizer sua bondade. Ela espera com paciência, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Essa fé inabalável é fruto de uma mente renovada pelo Espírito. Percebam, meus amados, quantos sinais temos examinado, e cada um deles aponta para a mesma verdade fundamental. Nossa mente é o campo de batalha principal. É lá que vencemos ou perdemos a guerra espiritual. É lá que nos tornamos mais parecidos com Cristo ou mais escravos da carne. Mas não se desanimem com essa lista. O objetivo não é trazer condenação, mas despertar consciência. Deus nos mostra a doença não para nos desesperar, mas para nos apontar o remédio. E o remédio existe. A cura está disponível. A transformação é possível para todos que genuinamente a desejam. Agora, precisamos falar sobre a solução. De nada adianta diagnosticar a doença se não apontarmos o caminho da cura. E a cura para uma mente impura não vem de esforço humano, não vem de técnicas de autoajuda, não vem de força de vontade. A cura vem de uma transformação sobrenatural operada pelo Espírito Santo. Paulo nos dá a chave em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente. Esse é o processo divino. Mas como acontece essa renovação? Primeiro, é preciso reconhecer honestamente o estado da nossa mente. Sem essa admissão genuína, sem essa quebra de orgulho, não há como avançar. Precisamos parar de nos justificar, de minimizar nossos pensamentos impuros, de culpar as circunstâncias. A responsabilidade é nossa. Davi nos dá o exemplo perfeito no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração perigosa, mas necessária. Perigosa porque Deus vai de fato revelar o que está escondido. Quando você ora essa oração com sinceridade, prepare-se. O Espírito Santo é fiel, e ele vai trazer à luz aquilo que você preferiria manter nas sombras. Vai mostrar pensamentos que você tentou ignorar, atitudes que você racionalizou, pecados que você secretamente acalentou. E essa exposição dói, mas é o primeiro passo para a liberdade. Depois do reconhecimento, vem o arrependimento genuíno. Não aquela tristeza superficial de quem foi pego, mas aquela tristeza segundo Deus, que produz mudança real. 2 Coríntios 7:10 explica: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O arrependimento verdadeiro não apenas lamenta o pecado, ele se afasta dele. Não apenas confessa, mas abandona. Não apenas pede perdão, mas muda de direção. É uma decisão firme de não mais alimentar aqueles pensamentos, de não mais frequentar aqueles lugares mentais, de não mais justificar aqueles padrões de pensamento. E então vem a parte crucial: encher a mente com a palavra de Deus. Não basta expulsar os pensamentos impuros, é preciso substituí-los por pensamentos santos. Jesus ensinou em Lucas 11:24-26 que quando um espírito imundo sai de alguém e encontra a casa vazia ao voltar, ele traz consigo outros 7 espíritos piores. A mente não pode ficar vazia. Ou ela está cheia da palavra, ou será preenchida com o lixo do mundo. Não há meio termo. Por isso o Salmo 119:11 declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra escondida no coração é a arma mais poderosa contra a impureza mental. Isso significa leitura diária, meditação constante, memorização intencional. Significa encher sua mente com versículos que combatem seus pontos fracos específicos. Se sua luta é com ansiedade, decore passagens sobre a paz de Deus. Se é com luxúria, memorize textos sobre pureza. A palavra é a espada do Espírito e precisa estar sempre à mão. Também precisamos da disciplina da oração constante. Paulo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orar sem cessar não significa ficar de joelhos 24 horas, mas manter uma conexão contínua com Deus ao longo do dia. É trazer cada pensamento rebelde imediatamente à presença dele. Quando um pensamento impuro surge, ore instantaneamente. Não espere para orar depois, ore naquele momento. Clame por socorro, peça força, declare sua dependência de Deus. Esse hábito de oração imediata vai transformar sua vida mental, porque você não deixa o pensamento criar raiz. A comunhão com outros crentes também é essencial. Hebreus 10:24-25 nos exorta: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não podemos lutar sozinhos. Precisamos de irmãos que nos cobrem em oração, que nos questionem com amor, que nos encorajem quando fraquejamos. Precisamos de prestação de contas, de transparência, de comunhão genuína. O isolamento é terreno fértil para a impureza mental prosperar. Encontre alguém de confiança, alguém maduro na fé, e compartilhe suas lutas. Não todos os detalhes sórdidos, mas as áreas onde você batalha. Peça que essa pessoa ore por você e te pergunte regularmente como está a sua caminhada. Essa vulnerabilidade humilde é sinal de força, não de fraqueza. Precisamos também aprender a capturar pensamentos. Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 10:5 sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é uma ação militar, é uma batalha intencional. Quando um pensamento contrário à vontade de Deus surge, você não deixa ele passear livre na sua mente. Você o captura. Você o examina à luz da palavra. Você o rejeita se for impuro. Você o substitui por verdade bíblica. Esse é um exercício que fica mais fácil com a prática, mas no começo exige vigilância constante. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica.
A renovação da mente também exige cuidado com o que consumimos. Não podemos encher nossos olhos e ouvidos com conteúdo impuro e esperar ter pensamentos puros. Filipenses 4:8 já nos deu a lista do que deve ocupar nossa mente: o verdadeiro, o honesto, o justo, o puro, o amável, o de boa fama. Isso significa escolhas práticas. Que tipo de filme você assiste? Que tipo de música você ouve? Que tipo de conversa você participa? Que tipo de conteúdo você consome nas redes sociais? Cada uma dessas escolhas está moldando sua mente para o bem ou para o mal. Você é o guardião das portas da sua mente. Jejuar também pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra a impureza mental. O jejum quebra o poder da carne, aguça nossa sensibilidade espiritual e demonstra a Deus nossa seriedade. Jesus disse em Mateus 17:21 que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Não estou dizendo que você está possuído, mas estou dizendo que há fortalezas mentais que exigem armas espirituais mais intensas. O jejum combinado com oração fervorosa pode derrubar muros que resistiram a outras tentativas. É uma arma que a igreja moderna negligenciou demais. E, acima de tudo, precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, quem guia em toda a verdade, quem nos capacita para a santidade. Gálatas 5:16 promete: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A chave é andar no espírito momento a momento. Andar no espírito significa estar constantemente sintonizado com sua voz, obedecendo prontamente suas direções, sendo sensível aos seus toques. Significa render-se diariamente ao seu controle. Significa pedir continuamente seu enchimento. Essa dependência consciente do espírito é o que nos mantém vitoriosos. A jornada para uma mente pura não é rápida nem fácil. Haverá tropeços pelo caminho. Haverá momentos de falha, mas não desistam. 1 João 1:9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A misericórdia de Deus é nova cada manhã. Quando você cair, levante-se imediatamente. Confesse, receba o perdão e continue andando. Não fique se martirizando na culpa. Isso só serve ao inimigo. Aceite a graça de Deus e prossiga. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é quem nunca cai, mas quem sempre se levanta. Meus amados, a mente pura não é um luxo espiritual. É uma necessidade absoluta. Mateus 5:8 promete: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus, conhecê-lo intimamente, ter comunhão profunda com Ele, depende da pureza do nosso interior. Vale a pena cada esforço, cada batalha, cada renúncia. Uma mente pura produz uma vida pura. Uma vida pura glorifica a Deus. E glorificar a Deus é o propósito supremo da nossa existência. Não aceite viver abaixo desse padrão quando Deus já providenciou tudo o que você precisa para alcançá-lo. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas o começo de uma nova jornada para muitos de vocês. Tudo o que compartilhamos hoje não são apenas palavras bonitas, são verdades transformadoras que podem revolucionar sua vida, se você permitir que o Espírito Santo as aplique em seu coração. A pureza de mente não é impossível. Ela está ao alcance de todos que genuinamente a buscam com determinação e dependência de Deus. Você não precisa mais ser escravo de pensamentos que te aprisionam e te afastam da presença do Senhor. Agradeço profundamente por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que não foi uma mensagem fácil, mas foi necessária. Se o Espírito Santo tocou seu coração durante esta pregação, não deixe esse momento passar em vão. Tome decisões práticas hoje mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens que vão edificar sua vida espiritual e aproximar você de Deus. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada e restaurar sua intimidade com Deus de forma prática,
Não deixe de acessar o link no primeiro comentário fixado para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Será um investimento poderoso na sua vida espiritual. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que Deus falou com você hoje. Sua experiência pode encorajar outros irmãos que estão lutando as mesmas batalhas. E continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos mais conteúdo edificante preparado especialmente para você. Que o Senhor abençoe sua vida, purifique sua mente e te conduza cada dia mais perto dele. Em nome de Jesus, amém.